Fala pessoal, tudo bem? Professor Eric Alves aqui para mais uma entrevista com aluno aprovado no concurso do TCU. Aquela live que a gente gosta demais de fazer com vocês, tá? Hoje a gente vai falar com o Michel. Michel foi aprovado agora em 2025 no último concurso de técnico do TCU. É um baita concurso. O Michel é de Brasília, ele tem 39 anos e é a primeira aprovação dele. Veja só, a primeira aprovação dele aos 39 anos. Antes ele era autônomo, empreendedor, e resolveu focar nos concursos e acabou passando a primeira vez, na primeira aprovação dentro das vagas agora nesse concurso de técnico do TCU aos 39 anos, tá? Então, se você se identifica aí com a trajetória, com o perfil do Michel, fica aqui com a gente nesse vídeo que com certeza você vai gostar. Nessas entrevistas a gente traz, né, pede para o aprovado trazer, contar ali a trajetória, tá? Para que você tenha algumas dicas para você que continua, né, na batalha, para que você assimile dicas, para que você também se motive, né? Você vai ver que são pessoas comuns, pessoas normais, tiveram ali os seus desafios, as suas dificuldades, mas que também conseguiram a aprovação, né? Então a ideia aqui é trazer dicas e motivação para você. Com certeza você vai gostar de mais essa entrevista, aqui no caso, a entrevista do Michel, tá bom? Se você está aqui, já deixa o like, joinha para cima. Se você não está inscrito no nosso canal, agora aproveite para se inscrever, tá bom? Então vamos lá, vamos chamar o Michel para começar aqui conosco. Michel, muito obrigado aí pela participação, por ter aceitado o nosso convite. Parabéns pela aprovação, tá? O Michel, ele passou na ampla concorrência no concurso de técnico do TCU, aí na 20ª colocação, e ele vai contar um pouquinho aqui da história dele, né? Então, uma excelente conquista, né? Passou aí dentro das vagas desse concurso muito disputado, muito difícil, um concurso que foi muito falado, né? Ficou muito em evidência aí depois que ele foi autorizado. Muita gente boa disputou esse concurso e o Michel conseguiu a sua primeira aprovação, né, nesse concurso. Então, Michel, parabéns, tá, por esse resultado. Obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite e para a gente poder começar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho de você, tá? De onde você é, qual que é a sua idade, né, qual que é a sua formação, se você é casado ou não, enfim, falar um pouquinho de você para o pessoal poder te conhecer. Beleza, professor. Boa tarde. Obrigado pelos parabéns e obrigado pelo convite também. É meu prazer é, compartilhar essa experiência, assim, que eu acho que todo mundo tem alguma coisa a acrescentar, né? E a possibilidade de motivar outras pessoas, assim, e outras pessoas a aprenderem algo com a minha trajetória é muito boa, assim, sabe? Então, falar sobre mim como você falou, né? Minha primeira aprovação, 39 anos. Eu sou formado em Ciências Sociais na UNB e só que nunca trabalhei com pesquisa, com nada acadêmico, assim, que é o forte lá, né? E acabei caindo no empreendedorismo, né? Eu trabalhei muito com eventos, com produção de eventos. Primeiro comecei com portaria, depois produção de eventos. Trabalhei também com cães, trabalhei num canil de criação de cães. Trabalhei também com comida congelada, sabe? E, e aí, rapaz, depois da pandemia, durante a pandemia, na verdade, até já, as coisas mudaram muito para todo mundo, né? Então eu acabei decidindo focar nos estudos para concurso, né? Meu pai e minha mãe são servidores públicos, né? Meu pai, os dois aposentados, minha mãe faleceu em 2021 e meu pai já é aposentado há muitos anos também. Então sempre tive essa influência, né? Então eu decidi focar nos estudos e daquele jeito, né? Fiz um pé de meia, conversei com meu pai para me dar uma força da forma que ele podia, conversei com minha esposa para, né, alinhar, porque é aquela história, né? Tem que sempre alinhar mesmo as expectativas, os objetivos, né? Porque é difícil para as pessoas que não estão nesse mundo
entenderem, né? Minha esposa trabalha com eventos também, é da iniciativa privada, e é isso, é difícil para as pessoas que não vivem essa experiência entender muita coisa sobre essa vida, né? E aí foi isso, professor, 3 anos, isso foi em meados de 22, eu comecei a estudar sozinho, aí entrei num curso presencial, a primeira prova que eu fiz foi do Detran, daqui do DF, né? E, e desde então foi isso, quase 3 anos aí e pouco estudando, né? 30 provas depois, e mais de 30, na verdade, eu fiz. E, e é isso, graças a Deus aí, consegui lograr esse êxito aí. E é isso, muito feliz. E é isso, muito feliz. Não, com certeza, tem que estar feliz mesmo, porque essa vaga aí foi muito almejada, né? Foi muito almejada uma vaga, uma dessas vagas aí para técnico do TCU, né? Mas falando um pouquinho aí de você, então você hoje é casado, tem filhos também, ou não? Não, eu sou daquele jeito, né? Sou juntado, né, professor? Aí a minha esposa tem uma menina de 11 anos. A gente é casado já faz 4 anos, 5 anos, e a gente está junto há 7. Então, desde que ela era pequenininha, a filha dela, a gente se relaciona, né? Então, é daquele jeito, né? Eu não sou pai, mas faço muita coisa de pai. Não, E bacana. graças a Deus, sim. Né, Elas são. É, e ela te apoiou, então, nessa jornada aí, né? Essa jornada de. Foram 3 anos, né, que você falou de estudo, e ela com certeza deve ter te dado um apoio grande aí, né? sim, com certeza. É até uma das coisas que eu assim, gosto de frisar, né? Que a quem está nesse projeto, né? Tem que saber que é a longo prazo, né? E assim, a rede de apoio é uma coisa que é muito importante, mas acaba também caindo naquela categoria de coisas que a gente não controla, né? Então, assim, e é uma das coisas que eu aprendi, uma das minhas lições foi essa, assim, o que a gente não controla, a gente não tem que ficar se estressando, se preocupando muito, né? Então, assim, foi ótimo, não só dela, mas o apoio do meu pai, dos meus irmãos, sempre, assim, dos amigos também, alguns, claro, né? Mas a esposa, como está do lado mais, está mais presente e tal, é daquele jeito, né? No começo ela não compreendia muito, não, eu ter que perder alguns sábados, alguns domingos, assim, de lazer, né, para estudar, mas a gente foi é, alinhando aos poucos, né? E agora, nesses últimos tempos, graças a Deus, ela passou a compreender bem, assim, que é um sacrifício que eu estava fazendo por nós e Futuro, né? para colher frutos, né, no Uhum. futuro. Ô, Michel, agora uma coisa que me chamou a atenção, porque você é de Brasília, né? Então, Brasília é a terra dos concursos. Se você não é Sim, concurseiro, cara, com certeza seus pais são, né? Ou foram, ou você conhece conhece alguém? alguém muito próximo. Então, a gente, aqui em Brasília, a gente está muito imerso nesse mundo, né? Você estudou no UNB e tudo, Sim. e com os pais concursados, mas só foi migrar para esse mundo dos concursos lá com 36 anos, né? Com 36 anos. E antes disso, você teve toda uma trajetória aí na vida privada, né? Imagino que essa transição aí, né, não tenha sido tão fácil, né, tão simples. Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? O que que te motivou? Se você já tinha pensado lá atrás em fazer concurso e por que que não fez antes? E só aos 35 anos é que você resolveu, de fato, aí virar a chave e praticamente, imagino, se render, né, ao mundo dos concursos aí. Como é que foi essa transição aí para você? Cara, a transição não foi simples, não. Assim, como eu falei, né? Nesses 3 anos eu aprendi muitas lições e cada uma delas veio com, né, a maioria delas, com certeza, veio com uma experiência difícil, né? Algum erro, algum fracasso, alguma coisa assim. Professor, eu assim, eu sempre fui
nunca fui averso, assim, ao serviço público, sabe? Eu só achava, assim, que não era para mim. Simples assim, eu acho. E assim, aí à medida que o tempo vai passando, né, a gente vai tendo mais experiência e tal, vai vendo o tanto que é importante uma estabilidade, né? Não só financeira, mas também de estrutura, né? De, então, eu já tinha estudado um pouco, como eu sou formado em ciências sociais, eu nunca tive muitas opções, né? Eu sempre, assim, é, por isso que eu enveredei, inclusive, pela linha dos cargos administrativos. E aí, assim, em 2016, eu fiz um curso, de curso básico para concursos, né? Aí era português, administrativo, constitucional, informática, muito, e eu foquei nisso só, assim, a ideia era construir uma base a longo prazo mesmo. Só que aí a vida aconteceu, eu acabei que fiz só esse curso, e depois, 3 meses, e depois não dei continuidade. Então, e aí voltei para a iniciativa privada. Mas aí, professor, eu acho que o divisor de águas grande mesmo assim foi a pandemia, sabe? Uhum. Porque a Ainda mais nesse pandemia setor de pegou a eventos, iniciativa né? privada de um jeito muito forte. Exatamente. Né? E assim, outra coisa que eu tinha que era os cães, né? Assim, o cão, querendo ou não, é um supérfluo, né? Assim, as pessoas acabam querendo cuidar, quando tem que cortar algum gasto, nos primeiros é ali com os animais, talvez com os pets, né? E aí foi aí que eu comecei a mexer com comida congelada. Eu fazia quibe congelado. E aí vendia na feira e vendia em alguns pontos de venda também em Brasília. Legal. E só que aí, com algum tempo disso, pô, trabalhando sábado, trabalhando domingo, aí Correria, foi né? aí que eu consegui, exatamente, pô, aí eu consegui, como eu falei, montar um plano, né, com um pezinho de meia. Conversei com meu pai, com minha esposa, para eles darem uma segurada, que eu ia ter que ficar um tempo sem, a gente ia ter que mudar algumas coisas, né, e tal. E aí engatei. E Boa. aí fiz alguns cursos presenciais depois disso, foquei em alguns certames assim, e, e fui construindo a base. E aí, professor, assim, acho que a gente vai poder falar com mais detalhes sobre isso, mas depois desses cursos presenciais, muita videoaula no direção e muito exercício na plataforma, eu me vi de um jeito que eu. E foi até engraçado, porque esse ano, né, eu estudei desde o início do ano pro MPU. Aí fiz aquela prova lá da FGV e fiquei mal, achando que eu tinha ido mal. E aí, depois de algumas semanas, que eu descobri que todo mundo foi mal, na verdade. Então, descobri que eu tava ali, Tava na brigando, média. assim, Uhum. é, exato. E lá eles chamam bastante, né? Então, assim, quando eu fiquei umas 3 semanas mal, aí saiu o resultado, aí eu vi que na verdade eu estava bem, e aí foi autorizado o TCU, né? Quando foi autorizado, acho que final de maio, o MPU foi início de maio, acho que final de maio foi autorizado o TCU. Aí eu falei, pô, massa, eu tenho agora uns 6 meses aí mais ou menos para me preparar, né? E aí, saiu o edital logo na sequência. Aí, professor, assim, quando eu vi o edital, eu falei, poxa, a única coisa que eu não vi daqui nunca é o regimento. Então, tá para mim. E aí, ao invés de olhar como assim, pô, que droga, não vou ter os 6 meses que eu estava pensando que ia ter para estudar, eu me forcei a ver o contrário, a ver que era Deus me dando uma oportunidade de mudar minha vida em 2 meses. E Boa. aí eu foquei brabo, e graças a Deus deu Tá. certo. Ô, Michel, a gente vai falar um pouquinho mais ainda aí sobre a sua trajetória de concurseiro, né? E sobre os concursos que você fez antes até do TCU e depois explorar um pouquinho mais do TCU. Mas antes eu só queria retomar uma fala sua aí que você, em algum momento, comentou que você achava que o concurso não era para você.
Aí eu queria entender um pouquinho mais isso. Por que você Uhum. achava isso? Porque é pelo serviço que você iria fazer? Você não se via ali como um servidor público trabalhando, não era o que você gosta de fazer? Ou porque você eventualmente não se achava capaz de passar numa prova? Por que você achava que o concurso não era para você? Não, não, pelo contrário, eu sempre me achei capaz, até demais, eu acho, talvez, mas eu achava assim, era aquela ideia meio de jovem rebelde, sabe, professor? Que não, assim, eu não preciso fazer parte da máquina da- entendeu? E me render ao status quo, esse tipo de coisa, assim, que Entendi. a gente, quando é jovem, são mais aflorados esses sentimentos, Que, assim, que, revolucionários na gente, né? e que amadureceu depois. Entendi. Não, bacana. E. Exatamente. Não, e essa questão da minha formação, desculpa, Uhum, teve isso também, né? Assim, apesar de eu nunca ter trabalhado com o meu diploma de Ciências Sociais, eu, assim, eu devo muito a pessoa que eu sou hoje, a minha maturidade, ao curso que eu cursei, entendeu? De Ciências Sociais. uhum. Bom, bom demais. E, Michel, então vamos falar um pouquinho sobre a sua trajetória de concurseiro, sobre esses 3 anos aí, né? Você falou que chegou a fazer uma prova do Detran, né? E focou em concursos para a área administrativa, e que eu acho que você falou que fez 30 Sim. provas, né? Isso aí, e não passou. Mais de 30, Como é que professor. foi a sua trajetória, desde lá do primeiro concurso? Como é que você iniciou? Fala um pouquinho mais no detalhe isso aí pra gente. Pois é, isso cai também no que a gente estava falando da transição, né? Uhum, Você perguntou da transição, e assim, quando você perguntou, veio na minha cabeça assim, cara, a transição ainda está acontecendo, né? Porque assim, como eu ainda não fui nomeado e tal, ainda estou nesse processo ainda de entrar numa nova fase, estou meio que no limbo, assim, sabe? Entre duas fases da vida. E, e eu sempre fiz questão de me ver assim, sabe, como concursando. Inclusive, eu aprendi isso e adotei para mim. Eu sempre dizia que eu estava concursando, que eu não era concurseiro, porque denota, né, o concursando denota temporariedade, né, ali, uma coisa provisória, né, tipo. É, e aí, professor, assim, aí em relação ao início, né, como eu falei, eu sempre me achei capaz, então eu acho que muita gente entra nesse mundo pensando assim também, tipo, eu sou inteligente, eu vou estudar aqui um pouquinho e vou mandar bem, e né, vai dar tudo certo, Deus vai iluminar e tal. Acho que as pessoas não vislumbram no início assim o tanto de conteúdo que pode ser cobrado, né? Claro que a gente, depois com a experiência, a gente vê que as coisas que mais caem tendem a se repetir, assim, né? Mas no início a gente não vislumbra isso. Então eu entrei nesse cursinho presencial do Detran, basicamente com essa mentalidade. E aí, assim, foi a primeira prova que eu fiz, professor, estando preparado. Já tinha feito outras antes, mas de paraquedista, né? E aí foi a primeira prova que eu fiz preparado, cara. Dezembro de 22, eu, eu comecei a estudar no meio do ano, aí sozinho e tal, videoaulas, e aí entrei nesse curso em outubro, a prova foi em dezembro. Aí acordei cedo, rapaz. A prova era lá no Guará. Fiquei estudando até sábado à noite, até domingo eu fiquei estudando, 1 da manhã. Aí fui dormir, acordei, sei lá, 4h30, 5 horas, para me arrumar, para arrumar minhas coisas e tal. Fui pro Guará, a prova foi lá numa faculdade, lá no Guará. Aí sentei lá, dei uma lida nas coisas no caderno, abri uma latona de energético, tomei. Aí, professor, eu não sei se você lembra, 22, foi a IBFC que fez a banca, né? E assim, essa prova ficou famosa por ter sido uma das mais fáceis da história do DF, eu acho. Então, eu fui bem, como todo mundo, eu fui bem. E sabe o que aconteceu? Eu acabei a prova faltando 1 hora e meia, professor. Só precisava pintar bolinhas, pintar o gabarito. Cara, eu errei 3 bolinhas na sequência, assim, de português, e errei uma outra de direito civil lá no final, que valia 2 pontos, inclusive. e aí, prova Cinco fácil. pontos Hum, na prova fácil, exatamente. Não, é. fiquei de fora, e se não for, se fosse, talvez eu estaria
Não chamaram até hoje, eu acho, esses. Não, acho que já chamaram algum desses analistas, mas enfim. 5 pontos, professor. Pô, e aí, como é que a cabeça do concurseiro iniciante reage a isso? Uhum. Putz, fiquei mal, né, e tal, fiquei bravo comigo mesmo né, duvidando das coisas e tal. E, e assim, foi a primeira lição que eu aprendi. Não adianta você estudar, estudar, estudar e chegar cansado, chegar nervoso, chegar tenso, chegar pilhadão, que seja, Uhum. né? Você acha que isso O aconteceu mental porque manda muito. você acha que isso aconteceu porque você fez a prova praticamente virado ali? Você acha que aí não aguentou no final e Com vacilou? certeza foi um Sim. fator importantíssimo esse, Uhum. porque e desde então, professor, eu tenho adotado assim, na semana da prova, quando é um certame assim que eu estou estudando, que eu estou focando, eu na semana da prova eu faço questão já de relaxar, de não perder minhas atividades físicas, não não negligenciar meu sono, entendeu? Na última semana, eu costumo dizer isso: é melhor, vale mais uma hora de sono ou uma hora de lazer com a família, assim, do que uma hora de exercício ou de ler um PDF ou alguma coisa assim, sabe? Uhum. Entendi. E aí, depois do Detran, isso aí foi 22, né? Alguma outra prova ali que te marcou? Cara, professor, como eu falei, né? Eu fiz mais de 30, porque tudo que era administrativo eu estava fazendo. Uhum. E aqui em Brasília, E quase todo final de aí, semana tem prova, né? pois é, então, não quero nem contabilizar o tanto que eu gastei com essas. Depois eu vou contabilizar, só para mostrar que vale a pena, né? Vai recuperar no primeiro Com as salário aí, inscrições. tranquilo, né? Pois é, com a graça de Deus. Aí, professor, em 23, o que eu fiz? Eu voltei a estudar em casa, né? E aí, quando saiu o edital da Câmara, que foi final de 23 também, eu. Na verdade, antes de sair o edital, eu já dei uma olhada no regimento. E aí, quando saiu o edital, eu entrei num curso presencial só de exercício. Aí foi a FGV que fez também, né? E assim, foi uma prova puxada. Eu não fui muito bem nela, não, mas mais uma vez, eu vi como mais alguns tijolos na minha parede aí de conhecimento. Eu fazia questão de sempre ver assim, sabe? Nada, não estou perdendo nada. Tudo está somando para culminar no objetivo que é a aprovação. Aham. Então, e é isso uma coisa importante também que eu acho importante frisar, né, professor? Assim, quando você entra nessa caminhada também, você tem que saber que algumas vezes você vai deslizar, né? Sim. Você vai querer chutar o pau da barraca, você vai falar, não, acabou em alguns momentos. Então, não foi nenhum, nem dois, nem três, assim, nesses 3 anos. Então, tem que estar preparado para isso, sabe? Uhum. É, Você chegou a Aí pensar eu em acho que a desistir? espiritualidade. Sim, mais de uma vez, vixe. Aham. Mas aí eu acho que esse é um ponto em que a espiritualidade me ajudou muito, sim, a minha espiritualidade, mas eu entendo também que isso é muito de cada um, sabe? Uhum. É, e aí, Câmara, então, 23. Aí, 24 foquei no CNU, porque tinha algumas coisas lá é, mais puxado para a área de ciências sociais, né? Sim. Então, fiz o bloco 5, que tinha aquele cargo de ATPS, que tinha muitas vagas, né? E aí, cara, assim, estudei aquele edital lá, fiz um curso presencial também, estudei aquele edital lá, cara, gostei muito. Eu, enquanto cientista social, adorei estudar igualdade racial, estatuto do idoso, até o ECA eu gostei. E só que não deu também. O eixo da saúde me quebrou. Foi, foi bem por pouco, assim. Fui bem em todos os eixos, menos no 3, se não me engano, que era o da saúde.
Aí, CNU passou, e o CNU ainda fiquei na expectativa um tempo, ano passado. Aí, no segundo semestre, eu foquei no TSE, que foi no final do ano, né? Ah, né? Uhum. Se eu não me engano. Isso. Aí, aí também, né? Como era administrativo, também fui sempre revendo as mesmas coisas, aquelas coisas de administração que no início não entravam na minha cabeça. Eu já estava fazendo questão no automático, eu me tornei uma máquina de fazer questões. Uhum. E muita coisa eu aprendi por esse meio também, do estudo reverso, que dizem, né? Porque, professor, assim, eu tava nessa objetividade de, assim, não perder tempo com coisa que não precisa perder tempo. Eu não estou querendo ser um jurista especialista em nenhuma área. O negócio é fazer questão. E aí, TSE, aí entrou 2025, né? Aí o MPU, o edital saiu em janeiro, né? Dezembro eu já estava dando uma olhada no regimento também. Aí janeiro, aí estudei basicamente só por questões, professor, pro MPU. E nesse primeiro semestre, eu estava estudando pro MPU e eu fiz. A única prova que eu fiz da FGV no semestre foi a do MPU, início de maio. As outras 6 provas que eu fiz no semestre foram do Sebrasp. IBAMA, ICMBio, Então, o que apareceu. me ajuda. Tudo que apareceu, Uhum. PF, administrativo, Uhum. CAESB, as 6 que eu fiz foram Sebrasp. Então, assim, eu tava afiadíssimo nas questões do Sebrasp, sabe? Tinha pegadinha que eu olhava assim, às vezes, e falava, às vezes não sabia exatamente, não recordava, mas já tava internalizado, assim, sabe? O jeito das questões, né? Os tipos de questões. Uhum. Então aí o MPU foi a última que você fez. E algum desses concursos você chegou a ficar no cadastro de reserva ali? Ficou, nem no cadastro de reserva você chegou ali? Não, não, só aprovações, assim, fazer o mínimo, né? Fazer o mínimo, Mas né? e algumas redações, eu tive algumas discursivas corrigidas. Aham. Teve até a do ICMBio e a do IBAMA, que foi uma logo depois da outra, cara. Uma eu fui muito bem, e a redação não era sobre código de ética, inclusive, a redação. E Sim. aí eu não soube e tirei uma nota baixa na discursiva. E a do IBAMA era uma questão de licitação que eu lembrei de tudo, todos os detalhes, fiz uma redação excelente e fui mal na prova objetiva. Porque nessas, assim, as específicas sempre me matavam nessas que eu não estava focando, né? Isso que. Eu fazia para praticar o geral, que eu estava estudando, e os regimentos, as leis específicas lá, sempre me quebravam. Aí eu acabava errando demais, e aí no Sebrasp, né, quem erra demais, Uhum. Então não você, dá. você não chegava a estudar especificamente para todas essas provas, né? Como é que você escolhia qual prova você Não, iria prestar? Como é que você escolhia? pelo alinhamento do Se edital. tivesse. Assim, Você via porque ali os algumas cargos matérias? administrativos, eles não. Uhum. Sim, os cargos administrativos, eles não mudam muita coisa, né, professor? Tá. Eles, pô, aquela base de administração, AFO, é, e os outros todos, né? Constitucional Administrativo, Português e Informática, é Cai, padrão, assim. é Então igual, eu né? fazia mais para. Tudo que caía isso eu fazia mais para treinar mesmo. E Aham. eu acho muito importante, assim. Eu tenho até um amigo que fala, começou a estudar na mesma época que eu, fala, não, vou ficar gastando inscrição, dando dinheiro de inscrição para a banca, não. E eu falo para ele, velho, você que sabe, mas eu acho que para mim é necessário esse treinamento, sabe? De Uhum. se concentrar no sábado, de, de, de acordar cedo, de ter aquele ritual do domingo, de levantar e fazer a prova, entendeu? E isso para mim, assim, pô, esse ano, eu cheguei, no dia que eu fui fazer a prova do PCU, eu tava fazendo tudo isso no automático, basicamente, sabe? Eu tava acostumado, né? Uhum. De tantas vezes que eu fiz. De tantas vezes que eu fiz. Então, eu acho necessário, assim. Claro Boa. que
Eu fiz muitas, assim, porque também eu botei isso como uma meta. Mas dá para escolher melhor, assim, selecionar melhor também, com certeza. Boa. E vamos falar então agora sobre a prova do TCU, né? O concurso do TCU. Você comentou aí antes que ficou sabendo do edital ali em maio, né? Quando teve autorização e se planejou aí para estudar ao longo de 6 meses, mas aí acabou que o edital saiu antes, Foi, você teve velho. que replanejar. Então, como é que foi o seu estudo aí para o TCU, né? Como é que era a sua rotina? Qual foi o planejamento que você fez? Se você conseguiu seguir? Quantas horas por dia você estudava? Enfim, pro TCU especificamente. Como é que foi a sua rotina aí? Então, foi basicamente a mesma do MPU desde o início do ano, com exceção de que, quando saiu o edital, eu entrei num curso presencial também, para o TCU, né, específico. E, assim, como eu falei, né, eu tenho meu pai e eu moro nos fundos do terreno do meu pai com a minha esposa e a minha enteada, né? E meu irmão, o único que é solteiro ainda, mora com meu pai, que depois que a minha mãe faleceu. Então, assim, o meu irmão trabalha no ministério ali, eu que dou o suporte, assim, que administra aqui a casa do meu pai e a minha. Então, alguns afazeres, assim, eu tinha durante a semana e tal, né? Então, eu tinha dia que eu conseguia estudar 6, 7, às vezes até 8 horas. Tinha dia que eu estudava 2. Então, não era bem, assim, preciso como eu gostaria, sabe? Mas desde o início do ano, assim, como eu já estava pro Sul também, assim, eu já me via com uma base assim, quase consolidada. Eu estava focando mais nessas coisas que eu falei, sabe? Na saúde mental. Eu não tava querendo negligenciar minhas atividades físicas, algum tempo de lazer, assim, claro que não exagerado, mas eu não me deixava ficar sem um tempo com a minha família, entendeu? Para dar uma relaxada. Aham, E assim, por isso que eu não. E também trabalhar o mental por isso, porque você não. O dia que eu conseguia estudar só 2 horas, tinha que levar meu pai numa consulta, aí tinha outra coisa para resolver de tarde, aí chegava em casa 5 horas, aí começava a estudar só 6, aí quando dava 9 horas eu já estava cansadão, aí, assim, tem que saber entender até quando está rendendo o seu estudo, né? Porque se você estudar sim, 8 horas e não render, também não adianta. Tá sim. lendo igual um zumbi, você não vai absorver, né? Da melhor forma. Aham, Então, eu acho que foi assim, eu tentei não me cobrar muito. Teve um professor que falou uma vez, uma coisa que eu sempre gosto de lembrar. Ele falou que estudar para concurso é igual um dependente químico se recuperando do vício, sabe? Ele não tem que ficar pensando quanto tempo que eu vou ter que ficar sem é, usar aquele negócio, quanto tempo que. A gente não tem que ficar pensando quanto tempo que a gente vai ter que estudar, quanto conteúdo que é o que a gente tem que estudar, que é gigante. A gente tem que fazer o do melhor que a gente pode hoje, e o melhor que a gente fez hoje é o que tá bom, velho. O que deu para fazer é isso. Melhor uhum. feito que perfeito, dizem, né? Então, Isso. Boa. eu tentei ir muito por essa área, porque quando a gente acaba se cobrando mais, aí acaba que o psicológico pode acabar derrubando a gente, né? Entendi. E Michel, você vinha numa sequência de provas aí, né? Você falou 30 provas, fez praticamente todos os concursos que saíram aí nos últimos 3 anos aqui em Brasília. E você fez algo Foi. diferente para o TCU? Assim, você viu, cara, não, esse concurso aqui é o meu concurso e eu vou fazer algo diferente do que eu venho fazendo até aqui. Ou não, para você continuou seguindo ali a rotina que você vinha seguindo e foi realmente aí um resultado acumulado de toda essa bagagem que você conseguiu acumular aí ao longo desses anos aí. Então, professor, como eu falei, no início do ano eu já comecei a me ver assim,
meio que assim, com modéstia à parte, é uma subida de nível, né? Tipo, depois de 2 anos estudando assim, eu me sentia com a base consolidada. Então, eu procurei otimizar, sabe? E como que eu consegui otimizar? Assim, hoje em dia, sabe como é que é, né? Tem muito material disponível na internet e tal, então é muito fácil de se perder também, de querer dar um passo maior que a perna, né? Então, eu fiz questão de dar uma limpada, assim, no que eu precisava. E, e aí, o que eu fiz, basicamente? Desde o início do ano, mais para o TCU, mais. Questões, eu fazia uma média de 150 questões por dia, pelo menos. E, assim, eu nunca consegui muito, não é nem gostar, eu nunca consegui muito ler lei seca durante muito tempo. Eu me perco, eu me distraio, eu fico com sono. Então, assim, teve uma ferramenta que eu conheci que é o Anki, que é uma ferramenta de flashcards, que, assim, ele me deu essa otimização, sabe? De meio que gamificar a leitura da lei seca, sabe? E até uma coisa que está muito em voga agora, esse negócio de gamificar, né? Então, eu senti que foi uma coisa, professor, que sim, eu comprei até um baralho, que tem gente que faz e vende, né? Comprei um baralho inicial e depois porque você consegue editar os cards que você importa e você consegue criar também do zero. Então, eu fiz um do zero pro regimento, do TCU, artigo por artigo, entendeu? E, e quando você faz, aí o nível de absorção é maior ainda, tipo, é 10 vezes maior quando você faz do nada, do zero, né? Sim, sim. E assim, eu senti que. E eu usava muito para complementar, sabe? O principal eram as questões, mas tipo, eu ia fazer questões de um tema que eu não estava muito seguro. Aí eu ia e lia uns cards antes, entendeu? Ou Uhum, então eu fazia questões de um tema e errei muito, não senti que eu fui bem. Aí eu ia e dava uma complementada com o Anki, entendeu? uhum. E E, essa. então essas duas ferramentas foram as básicas que eu usei assim para otimizar, né? E também uma coisa que eu acho que me ajudou muito foram os podcasts também, que eu não estava mais escutando música em lugar nenhum. Academia, no carro, era só podcast, principalmente do regimento, mas alguns outros também, Uhum, para ajudar a internalizar. E em cima disso, professor, um grande diferencial também. Eu fiz o curso presencial de domingo a domingo, assim. Então, às vezes, eu estudava, pô, velho, eu estudava a semana toda, aí no sábado tinha aula de manhã e de tarde, domingo aula de manhã e de tarde. Aí tinha hora que eu tava lá só o corpo mesmo, né? Mas ia absorvendo, né? Tava lá, ia escutando as coisas, ia olhar pro quadro, copiava umas coisas, tava tendo contato com o conteúdo. Então, eu até cunhei esse processo como revisão forçada. Eu falei para um amigo meu que o curso presencial meio que me forçou a revisar tudo. E aí, assim, acho que foi um diferencial importante também. boa, bom, bom demais. E você chegou a ler PDF, assistia videoaula também? Você usava essas ferramentas? Usei, assim, eu usei muito mais no início, né? Quando estava construindo a base. Agora, nesse último ano aí, de 2025, eu estava mais quando era um tema assim que eu estava muito, muito iniciante, sabe? Uhum, Tipo, um tema que eu não sei, deixa eu pensar agora, um tema de administração, comportamento organizacional. Não lembro de nada que eu vi disso na vida. Aí eu uhum, ia lá e assistia uma aula, entendeu? entendi. E, e os PDFs, assim, PDF eu gosto também,
Mas quando é assim, quando é para gastar mais um tempo, eu prefiro a videoaula. Mas eu usei também alguns PDFs. Boa. E tinha alguma matéria, assim, dessas do TCU, por exemplo, que você nunca tinha visto, que você teve mais dificuldade? E se teve, como que Só você o fez para regimento, contornar? professor. O regimento? Uhum, Só o regimento eu nunca tinha visto. uhum. Foi bem difícil, inclusive, ele é muito denso, mas caíram 5 questões só, né? Então, foi importante, mas foi mais difícil do zero. Agora, nessas últimas provas, nessas provas que eu fiz esse semestre todo, o que eu detectei, professor? Eu estava errando mais em AFO e, é, e licitações, cara. Assim, a administração, eu errava também, mas menos. Então, o que eu fiz? E justamente duas disciplinas que caíram com força no TCU, né? E assim, já era esperado, né? A gestão de contratos era até a execução orçamentária, né? Era nem AFO, né? Então, eu foquei muito nessas duas matérias, sabe? Justamente porque eu detectei que tinha ali uma defasagem ali no desempenho. Boa. E como que o direção te ajudou aí nessa sua jornada, os professores aqui do direção, como que a gente contribuiu aí para a sua aprovação? Ah, professor, nessa fase aí de construir, que eu construí a minha base, foi de muita ajuda. Tanto a plataforma, tanto as videoaulas, como eu falei que eu sempre preferi mais as videoaulas do que os PDFs, mas tanto as videoaulas quanto os conteúdos de vocês, as lives, essas ideias assim mesmo, né, que vocês sempre traçam os panoramas e ajuda muito, isso ajuda muito a gente. Uhum. Inclusive, quando eu sei que você é auditor lá do TCU, né? E eu acho que tem mais alguns, se eu não me engano, tem mais alguns professores aí que são servidores do TCU também, né? Então, Uhum. quando saiu do TCU, aí eu colei mais ainda em vocês. E eu quero aproveitar para agradecer toda a sua presteza também, professor, porque você, pô, respondeu todas as dúvidas que eu precisei, que eu te procurei, você sempre me respondeu foi sempre solícito, respondeu com a maior presteza, sabe? Então eu queria agradecer muito você e toda a equipe de direção também, que são excelentes. Ah, Muito beleza. obrigado. A gente fica feliz aí em ajudar vocês aí nessa trajetória, que sabe que é um resultado que vai mudar aí sua vida, que você vai ver, da água para o vinho, né? Como eu sempre gosto de falar. E, Michel, eu queria falar agora sobre o dia lá da prova, né, do TCU. Como é que Sim. foi ali? Na verdade, a véspera da prova, você falou que gosta de ficar mais tranquilo, então você nem chegou a participar de aula de véspera, essas coisas? Você gosta de participar ou não? De aula de véspera ali? Então, eu desenvolvi também uma técnica. Não, presencial não. Tá. Presencial eu já Aboliu, né? para mim, no dia anterior, inclusive, é um erro, para mim é um erro, inclusive, porque Aham, você vai estar cansado no domingo, cara. aham. Enfim, aí assim, o que eu costumo fazer há algum tempo já? Porque algumas também, alguns outros cursos que fazem anteriormente, né? Vocês também fazem antes, inclusive, né? Não Uhum. na véspera. Isso. Então, assim, eu gosto de deixar. Na véspera, o que eu pego? Eu olho ali o que eu tenho mais. Acho que eu tô precisando mais, sabe, professor? Aí eu Uhum. assisto umas 3 ou 4, assim, que geralmente é uma hora a revisão, né? Aí eu assisto umas 3 ou 4, escolho ali 3, 4 matérias e assisto em casa, no YouTube, pausando. Se precisar ir no banheiro, eu pauso, tal, vou bem tranquilo. E assim, eu procuro prestar atenção na semana inteira antes da prova, sabe? Nessa questão do cansaço, sabe? Porque eu vejo muito, tem gente, professor que diz, tem que estudar até antes da prova, não pode parar, cansado, todo mundo tá, depois descansa quando passar. Só que assim, eu entendo que cada um, mas eu percebi logo que eu não sirvo para fazer prova assim, porque se eu fizer isso,
Daí dá 1 hora de prova, eu tô cansadão já, minhas costas começam a doer, minha cervical começa a doer, e aí não dá certo, entendeu? Então eu percebi que não adiantava estudar, como eu falei, né? E chegar tenso, chegar nervoso, chegar cansado. Aí Sim. no dia do TCU, Uhum. todo esse procedimento, esse protocolo, né, durante a semana e tal. Tentei relaxar bastante à noite no sábado, mas também confesso que eu não consegui muito, eu acabei dando uma olhada em algumas coisas. E eu sempre gosto de chegar cedo também. Até porque aqui em Brasília, lá, geralmente, os lugares não são muito bons de estacionar, os lugares de fazer prova. Então, eu gosto de chegar cedo, aí eu paro o carro, de preferência, numa sombra, dou mais uma lida em alguma coisa ali, e para entrar com algumas coisas fresquinhas na cabeça, né? Alguns prints que eu gosto de tirar assim, aí eu deixo no telefone, e aí olho os prints também antes da prova. E, e foi de manhã e de tarde, né? Então, na hora do almoço, sabe o que eu fiz, professor? Eu dei uma meditada, eu almocei lá a marmitinha que eu levei, e aí dei uma meditada, cara. Fiquei uns 20 minutos ali respirando fundo, de olho fechado, e me concentrando, porque eu tava um pouco tenso com a discursiva, sabe? E assim, a gente sai eu pelo menos, e acho que a maioria das pessoas, a gente sempre sai de uma prova do CESP meio em dúvida, né? Tipo, eu acho que uma pessoa que sai de uma prova do CESP e fala detonei, é uma pessoa que tá muito bem, cara, porque assim, você nunca sabe, né? Ali as pegadinhas, e esse negócio do fator de correção é muito cruel, né? Então, daquele jeito, né? Eu saí um pouco assim, porque a prova tava difícil, né? Tava um nível assim e é que a gente já esperava também, né? Porque um cargo de nível médio, com um inicial bom, né? Tinha que vir uma prova mais puxada, né? Tinha que subir o sarrafo um pouco. Uhum. Então, eu saí daquele jeito. Achei que, sim, deu para fazer, mas vamos ver, né? Não sei direito, não. Uhum. E aí, quando eu fiz as discursivas, professor, aí eu saí de tarde, final da tarde eu saí feliz, porque a peça técnica eu lembrei de tudo também. A primeira eu matei a pau também, só a segunda lá da gestão de riscos que eu não lembrei de algumas coisas, aí não fui muito bem. Mas as outras foi quase nota máxima. Até porque acho que ninguém foi nota máxima, né? Eles pegaram pesado nessa correção aí. Foi. Mas foi isso, professor. E assim, eu só para fechar, assim, uma coisa que também até eu vejo muita gente falar sobre o rascunho, sabe? Eu, cara, sou adepto, assim, eu dou meu jeito, professor. Eu não faço direto na folha, nem porque eu vou errar, vou rasurar, vou querer mudar alguma coisa. Então, cara, eu sempre falo assim, vou dar um jeito de fazer esse rascunho. Uhum. Nem que eu passe a limpo depois correndo e tal. E, e assim, eu fiz, foi na conta do chá, eu nunca tinha sido um dos 3 últimos. Foi a primeira vez. Fui dos 3 últimos a sair da prova. E, e foi isso, assim, pô, eu tracei esse plano, né? E muita gente falou para mim, inclusive professores, falaram: não faz rascunho, não dá tempo, não. E eu, não, cara, calma, calma, eu preciso fazer, não é assim, não. E Uhum. assim, eu tenho isso desde a época do vestibular. Até até, não sei se você lembra, o CNU, o tempo de prova foi menor, né? Uhum. E assim, as provas da Cisgran Rio, eu até cheguei a fazer uma antes do CNU, e eles botam bastante texto, né? E assim, eu fiquei com medo de não dar tempo, treinei muito sem rascunho, mas na hora eu fiz. Na hora eu vi que ia dar tempo e fiz o rascunho. Uhum. Então, assim, eu procuro não abandonar o rascunho de jeito nenhum. Assim, eu acho que uma pessoa que tem confiança para escrever direto na folha de resposta, eu acho que tem que estar num É, nível questão de se bom, conhecer, né? viu, de, Uhum. de, de redação. Então, Michel, você comentou que ali na parte da manhã você saiu, né, meio desconfiado, não tão confiante, mas aí na parte da tarde, depois da discursiva, você já foi melhor, né?
Mas e aí, né? E depois da prova, quando saiu o resultado, né, você viu ali o seu nome, como é que foi a sensação? O que que você pensou nesse momento aí? Como é que foi? Esse processo aí, cara, eu ainda tô, acho que ainda tá um pouco caindo a ficha, a gente falou, né? Minha primeira aprovação vai ser meu primeiro cargo público, então eu ainda tô processando, eu confesso, sabe? Uhum. E assim, uma coisa que eu percebi logo de cara é a ansiedade, assim. A ansiedade diminui, né? Você dá uma aliviada, tira um peso das costas, assim, mas começa a ter uma ansiedade diferente, né? Eu acho que é meio assim, antes de ser aprovado, a gente pensa em tudo que pode dar certo. E aí, depois que você é aprovado, começa a pensar em tudo que pode dar errado. Aí, eu primeiro corrigi a prova, né? Na terça-feira, depois da prova. Aí já, 95 líquido. Acertei 87% de acerto. E ainda tinha umas questões assim que foram várias anuladas, né? Inclusive, eu fui depois para 105 depois que anularam as questões. Tinha umas que já a gente sabia que ia ser, né? Então, assim, eu fiquei na expectativa, só que daquele jeito, né? A gente tenta segurar um pouco a ansiedade, né? Só que aí, pessoal, aí saiu o resultado final, o gabarito oficial, né? Com as anulações e tal. E aí a nota da discursiva. Aí eu vi que eu estava bem. Aí eu fiz o recurso e ganhei 2 pontos, cara. 2,6 no recurso. E, na verdade, antes do recurso, eu estava em 27º. E são 28 vagas imediatas, né? Então você imagina, a ansiedade foi ainda um pouco maior por causa disso. Porque o meu primo, eu tenho um primo que estuda, ele é servidor já há algum tempo da Anvisa, mas ele está estudando para auditor há algum tempo e ele tá firme. E ele falou para mim isso, falou, pô, velho, vai ser até o final, hein? Vai ser até o final, cara. Imagina como é que você tá. Aí eu falei, não, eu tô ansioso, mas é isso, né? Aí quando saiu a nota depois do recurso, eu pulei para 20º. Aí eu já fiquei mais tranquilo. Aí eu já falei, poxa, então agora tá mais palpável já. E, Boa. e é uma alegria grande, assim, porque a gente é fruto de muito esforço que a gente só a gente que sabe, né? Não é? Sim, claro, Por mais que claro. uma pessoa esteja próxima, ela não vai saber exatamente, né? Sim, sim. Então, e eu faço questão disso também, de compartilhar. Eu tenho feito questão de compartilhar a conquista com as pessoas que sempre me ajudaram, que sempre tiveram Uhum. essa preocupação de apoiar, Sim. sabe? Aham. Porque eu sei que E não é todo mundo que tem. não, e quem tem realmente tem que aproveitar, né. E você falou que fez o recurso aí da discursiva, você contratou algum serviço para te ajudar ou você fez por conta? Eu contratei um serviço. Uhum. Posso falar? Pode? Foi o professor Fernando Moura. Ele fez o meu do MPU e aí fez o do TCU também. No Aham, MPU a gente não conseguiu, não. aham. Mas no MPU todo mundo tirou anotado, porque era um tema para técnico, né? Era um tema bem geralzão, bem Enem, né? Aquele tema de as angústias das pessoas e tal. Entendi. E assim, eu aconselho, sabe, professor? Quem não puder pagar, contratar um serviço, eu aconselho ir atrás, mas quem não puder, eu aconselho pesquisar na internet e montar um, porque as bancas, não é nem que elas estão sujeitas a erro, elas estão. Eu acho que é raro Pratica não ter nenhum erro num o erro é certame. praticamente certo, né. É. Exato. Então, Uhum. assim, eu acho que
faz muito, não deixaria de fazer jamais. Sim, não, é uma etapa importante, com certeza. E como é que foi a reação aí da sua família, né, com a notícia quando saiu ali o resultado definitivo, né, depois da discursiva, que você viu que estava em 20º, como é que foi a reação aí do seu pai, da sua esposa, da sua enteada, como é que foi isso aí? Ah, muito feliz, né, cara? Poxa, meu pai tá com 88, professor, tá bem velhinho, já não enxerga há algum tempo já, mas ele ficou feliz demais, cara. Pô, gostou muito. É, e minha esposa também. Minha esposa, pô, ela que, como eu falei, ela que viu mais de perto, né, todo o processo e tal. E, e meus irmãos também, eu falei, né, já fiz questão de avisar só que daquele jeito, né? Eu quero também, calma, Tá esperando o quê? vamos deixar as coisas acontecerem mais, né? Não tem mais o quê? Nomeação e tal. Porque é que tá, a ansiedade não acaba ainda, né? A gente fica nessa de Ah, mas quando que vai ser a nomeação? tá, mas assim, Hã? mas não tem nada de errado mais que pode acontecer, né, é só o tempo, né, da nomeação que a previ Exato, a mas previsão é o tempo. a previsão é Sim. que seja aí esse ano ainda, mas, cara, pode ser que seja ano que vem, mas que vai vir, né? Não tem mais aí a Graças dúvida, a né? Deus, justamente, eu entendo, mas é isso que eu estou falando, que essa ansiedade é uma ansiedade diferente daquela Entendi. de antes, né? Agora é ansioso para Tanto começar da logo, tipo de, isso, né? Uhum, exato. Teve até uhum. um amigo meu que falou, um amigo meu que é servidor do MPU, ele falou assim, pô, podia se nomear só ano que vem, para você curtir o verão aí. Eu falei, não, cara, você não tá entendendo, não. Verão eu curto depois. Quero, quero é nomeação, cara. Boa, boa demais. E agora, né, com essa aprovação aí no TCU, foi a primeira, né, depois de tantas tentativas. Você pretende continuar estudando para outro cargo ou vai se aposentar aí? Qual que é a sua... Se é que você já tem, né, algum plano aí para o futuro aí? Então, a gente tem que ter, né? Enquanto Uhum. ficar nessa ansiedade toda sem planejar nada, acho que não faz muito bem, não. Mas, então, professor, como eu falei, né? Logo quando eu corrigi a prova do TCU, eu já fiz questão também de trabalhar meu psicológico para, assim, se não der, não deu, mas eu tô muito perto, entendeu? Tipo, antes de sair, né, as anulações, o gabarito final e tal, eu já tava com esse pensamento, assim, de que se não der, não deu, mas qualquer edital que sair esse ano, eu pego 2, 3 meses e chego competitivo. Qualquer edital nessa linha, assim, administrativa, né? Qualquer edital que sair, eu pego 2, 3 meses e chego competitivo, entendeu? Então, esse sentimento eu já estava feliz só com esse sentimento, entendeu? Claro que, né, a aprovação mas eu já estava feliz. E aí, o meu plano, professor, é o seguinte: como eu tô num nível alto nas matérias, né? Eu não, inclusive, enquanto eu estava esperando os resultados aí do TCU, eu já estava estudando um pouco, dando uma olhada nos conteúdos da CGU. E só que aí saiu agora, foi autorizado da Câmara, né? E assim, aqueles 2 cargos lá que não. São 3, na verdade, né? Não, na verdade são 4, que qualquer área de formação, né? 2 de analista e os 2 de técnico, né? Policial e assistente. Assim, eu vou fazer, principalmente se for o Sebrasp que for fazer. Porque, assim, os iniciais lá são, né? Não tem, eu vou fazer o de. Eu não sei qual ainda, né? Se der para fazer só um, aí eu acho que eu vou fazer o de analista, porque se passar, depois eu vejo, né? Boa. Né? Porque eu acho que se passar por de analista, não, não tem nem o que considerar, assim, pelo inicial, assim, né? Eu acho que É, 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 agora, o de assistente, eu acho que eu posso pesar, porque a carreira no TCU é muito boa, né? sim, sim. Então, Uhum. mas é Então, isso, o meu plano no momento é esse, professor. Eu então a fiz ideia... já
Já tem um materialzinho aqui, umas questões de regimento, e vou dar um gás no você regimento estudou para a interno da Câmara lá em Câmara. 23, né? Você estudou para a Câmara Sim, lá em então eu não vou 2023. pegar do zero. Não Boa. vou pegar do zero, Uhum. Mas aí é isso, vou dar uma olhada, tentar dar uma revisadinha, ir revisando e vou fazer. Aí, se passar, depois ver o que faz. Bom demais. Beleza. Ô, Michel, bacana, cara. Gostei demais aí da sua história, da sua trajetória. Pra gente já indo aqui pros finalmente, eu queria que você passasse aqui pro pessoal quais foram os seus principais erros e os seus principais acertos que você entende aí, acho que na sua trajetória como um todo, né, que te levaram até ter esse resultado aí, principais erros e acertos, se você pudesse resumir aí pra gente. Isso que eu ia falar, tem que resumir, porque erros mesmo foram muitos. Acertos também, graças a Deus. Uhum. Mas eu acho que, assim, se for escolher um, eu acho que, na verdade, dois eu gostaria de falar, assim. Na verdade, nem erros ou acertos, eu acho que para falar em lições, como eu já até falei antes, sabe, professor? Essa de cuidar da saúde mental, da saúde física também, mas consequentemente, né, da saúde mental, eu acho que essa, assim, foi um caminho que eu tomei, assim, uma metodologia que eu acho que começou a fluir muito efeito, começou a surtir muito efeito, sabe? Porque positivo, porque começou a ficar mais leve o processo, sabe? Então, eu acho que foi muito importante. E assim, e a outra questão que eu falei também acho que é mais da resiliência, assim, se você for definir numa palavra, né? Porque aquela história que eu falei da rede de apoio, sabe? Você é essencial, é muito importante, é muito bom, mas você não controla o que as pessoas fazem, o que as pessoas pensam. Então, é, é, você não tem que se estressar com isso, você tem que se preocupar com o que você controla. E outra lição que eu aprendi também, que são muitos fatores que determinam uma aprovação, um sucesso ou um fracasso. Muitos mesmo. A gente estudar o conteúdo é só um fator. O psicológico é outro. Desde o dia que o examinador senta lá para fazer a prova, para elaborar a prova, já está ali, já as coisas já estão em jogo, né? Quando define o que eles vão cobrar, quais são os conteúdos que eles vão cobrar mais, ali já está. Então, assim, quando a gente, acho que o que eu quero dizer é que eu pensar assim me ajudou a ser mais resiliente, sabe? Sim, você ter clareza disso, né? Que muita coisa depende de você, muita coisa não depende de você. Então, precisa de ter um certo alinhamento aí para as coisas darem certo no final, né? Exato, exatamente. E aí você ter clareza disso te dá mais tranquilidade também, né? Boa, muito bom. Sim. Bacana. E, Michel, queria que agora você desse uma mensagem direta aí, falando não comigo, mas com quem está nos assistindo aqui e que continua nessa trajetória aí de concurseiro, né, que vai fazer outras provas, que ainda não conseguiu a aprovação. Queria que você passasse uma mensagem aí para eles, né, algo que você gostaria de ouvir, né, de ter ouvido, ou algo até que você ouviu que te ajudou. Enfim, passa uma mensagem direta aí para quem está na jornada aí, que você possa ajudar. Com prazer, professor. Cara, eu sempre ouvi que só não passa quem desiste, né? E assim, confesso que eu comecei um pouco cético quanto a isso e muito confiante, achando que eu ia passar com uma certa rapidez. Mas eu fui percebendo que o processo é longo e a gente tem que respeitar o processo. Eu, as palavras que eu gostaria de deixar para quem está na batalha ainda é não desistir, resiliência, porque vai chegar o momento. Cada fracasso é um tijolo que a gente soma na nossa parede ali de conhecimento e de experiência. Então,
por mais que vão haver dias difíceis, vão ter momentos que a gente quer desistir, mas é importante manter e seguir em frente, não desistir. E busque a sua espiritualidade, porque eu acho que para mim foi um fator essencial para eu conseguir também fazer esse processo ser mais leve. Muito bom, bacana. Obrigado aí, Michel. Acho que sua jornada, né, sua história, sua experiência, com certeza vai conectar com muita gente que ainda está aí na caminhada, né? E eu queria também deixar o espaço aqui para você, Michel, para vocês quiserem agradecer também, que vi que você teve uma rede de apoio grande aí, que com certeza contribuiu demais aí no seu resultado. Se você quiser agradecer aí pessoalmente as pessoas que te ajudaram, fica aqui o espaço para ficar registrado aí também. Eu gostaria demais, gostaria de agradecer meu pai, seu Fauzi, que sem palavras ele sempre teve aí para mim de todos os momentos. Queria agradecer minha mãe em memória, porque ela com certeza está muito feliz agora de me ver passando nessa fase, vivendo essa transição. A minha esposa, Érica, que também me deu muito apoio. Os meus irmãos e os meus amigos, eu não preciso citar nomes, mas até porque os amigos eu posso esquecer algum, mas eu tive, graças a Deus, amigos que me apoiaram muito em momentos difíceis. Bom demais, é isso. Michel, brigadão, tá? Pela entrevista. Com certeza vai ajudar muita gente, tá? De novo, parabéns aí pela aprovação, um feito incrível. E bem-vindo ao TCU, tá? Se precisar de alguma coisa lá também. Agora a gente é colega, né? De trabalho, pode me mandar lá que a gente conversa, tá? Enfim, parabéns, obrigado aqui Beleza, pela professor, com entrevista. certeza. Obrigado você, obrigado aí todo mundo aí no Direção, Thiago aí. Agradeço demais e parabéns pelo trabalho de vocês que, pô, ajuda muita gente, pode ter certeza. E com Valeu. certeza eu vou querer te pagar um almoço lá, professor. Opa, Deixa que eu agora já sim. ouvi que o restaurante TCU é muito bom. Agora sim. Aí sim, né? Bom que tá gravado agora. Pode registrar, pode registrar. Inclusive, professor, qual que é a auditoria que o senhor trabalha lá? Agora eu tô na Audibancos, que no anexo 3, segundo, terceiro andar. É porque eu andei dando uma olhada já no organograma lá, Aham. na resolução, eu estou dando uma lida na resolução lá, 373, Aham. para dar uma entendida lá Porque assim, eu sei que a lotação vai ser de acordo com a necessidade, né? Mas eu quero estar preparado para se alguém perguntar a minha preferência, né? Não, mas eles lá no curso de formação você vai ter toda a oportunidade lá, o pessoal vai explicar tudo. Geralmente até os chefes, né, os titulares ali das unidades, eles vão no curso de formação, eles explicam o que cada uma faz e tudo. E aí depois, em algum momento, vocês vão ter a oportunidade de indicar ali as preferências e tudo, e aí o tribunal faz lá a alocação, né, de acordo com a necessidade e com a preferência, né, tentando conciliar essas duas coisas. Esse processo aí é bem feitinho lá, com certeza você vai gostar. Vai dar tudo certo. Bom demais, bom demais. Com fé em Deus vai ser em breve. Beleza. Isso aí, Michel. Obrigadão, cara. Parabéns aí. Grande abraço. Valeu. É isso, turma. Mais uma entrevista aí. Bacana, né? A história do Michel. Muitas reprovações aí, tá? Com mais de 30 provas, ele falou, né? E veio aí numa sequência e na primeira aprovação ele conseguiu aí esse grande feito de passar no curso de técnico do TCU, tá? Espero que a história dele traga lições, né? E traga principalmente motivação para você que continua aí na jornada, para que você continue persistindo, como foi a mensagem, a exata mensagem que o Michel passou, né? Continue, persista, que a sua hora vai chegar, né? Às vezes as coisas precisam se alinhar, né? O que você faz com as coisas que não dependem de você, mas quando isso se alinhar, com certeza você vai também conseguir a aprovação, tá bom? É isso, vamos ficando por aqui. Se você gostou dessa entrevista, deixa um like. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveite também para se inscrever e compartilhe essa entrevista aqui também, esse vídeo, aí com seus amigos que estão estudando também, nos grupos de estudos que você participa, para que nessa mensagem ela se espalhe cada vez mais, tá bom?
Grande abraço e até mais. Valeu, gente.